terão a sua ministração. Maravilha. E eu quero convidar você para que abra nesse instante a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 4, dos versos 1 ao verso 7. O texto da nossa reflexão de hoje é baseado no texto de 2 Reis, capítulo 4, dos versos 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 4, dos versos 1 ao verso 7. Que diz assim. Aliás, esse talvez seja o texto mais conhecido da vida de Eliseu. Talvez esse seja o texto mais citado, né, sobre a vida de Eliseu. É o texto de 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao verso 7, que é o da multiplicação do azeite da viúva. Então você já deve ter ouvido essa história em algum momento. Deixa eu perguntar, o pessoal da transmissão deu certo? Está transmitindo? Ah, maravilha. Ok, tivemos algum problema técnico, mas já foi resolvido. Vocês são fera demais, que bom. Graças a Deus. E esse é o texto talvez mais conhecido sobre a vida de Eliseu, e é sobre ele que nós vamos refletir hoje. 2 Reis, capítulo 4, versos 1 ao 7, diz assim. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos viverão do que sobrar. Você e os seus filhos viverão do que sobrar. Nós, talvez, estejamos vivendo um tempo de declínio aí na condição financeira do nosso país. O aumento do desemprego tem já sido uma realidade. E conversando esses dias com algumas pessoas, a gente percebe que a dificuldade já está aumentando na vida de muita gente. E tem uma pesquisa que ela foi feita pelo IPEA, que ela diz que há uma relação direta entre o crescimento do desemprego e o aumento da violência, especialmente em regiões mais pobres do Brasil. E é interessante porque o IBGE, ele relatou que a taxa de desemprego no Brasil, no segundo trimestre de 2023, estava em torno de 8% ali mais afetada, e o que também isso caracterizava uma dificuldade na vida de milhões de brasileiros. E quando a gente vê essas questões se relacionarem, a gente percebe que há um aumento da violência. E isso é uma realidade. Quem viveu em grandes capitais, você já viu, você já vivenciou isso. Eu me lembro quando... Você sabe que com 12 anos eu mudei de São Paulo para cá. Nunca tinha sido assaltado. Primeira vez que eu fui assaltado foi em 92, aqui em Marília. Roubaram minha camiseta. Fui embora sem camiseta para casa. Primeira vez.
E naquela época a gente tinha um cuidado com os bonés, né? A gente gostava de usar boné, eu usei muito boné, por isso deve ter sido por isso que meus cabelos foram embora. Mas eu usava bastante boné e tinha aquele negócio, né, de levarem boné, às vezes, na frente da escola. Mas a verdade é que a gente fica inseguro diante dessas realidades. Crises. São as crises financeiras que nos assolam. Só que assim como nos tempos de hoje, você já deve ter vivenciado momentos de crise, momentos em que você teve que vender algumas coisas, houveram momentos em que você pôde comprar algumas coisas e há momentos que a gente tem que vender algumas coisas. E nos momentos de crise, a gente aprende sobre isso. Mas quando a gente olha para a Bíblia nos aponta para momentos de crise. Muitas pessoas vivenciaram crises na sua história. Inclusive, esse é um texto que fala sobre uma crise financeira de uma viúva. Quando você olha, por exemplo, para a vida de Jó, você vai ver na vida de Jó uma crise financeira. Jó era um homem íntegro, era um homem que temia Deus, era um homem que tinha uma família abençoada, mas também é um homem que perdeu tudo. A Bíblia diz que ele perdeu a família, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde. E mesmo sendo um homem piedoso, um homem temente a Deus, segundo o próprio Deus, ele não foi poupado das crises. Porque tem uma questão. As crises não estão vinculadas apenas às pessoas que não creem em Deus. Pessoas que creem em Deus vivem em crise. Quem conheceu o pastor Odemir Batista Suplano, pastor da primeira IPI, da segunda IPI, aqui de Marília, homem de Deus, homem de oração, mas vivenciou seus últimos dias vegetando numa cama. E eu olhava para aquela situação e eu questionava a Deus. Eu falava assim, Senhor, não é possível que um homem de oração como esse, um homem que tinha uma intimidade tão bonita com o Senhor, está numa situação dessa. Mas a Bíblia diz que a chuva, ela cai sobre os justos, mas também cai sobre os injustos. A chuva cai sobre todos. E todos estão sujeitos às dificuldades e às crises da vida. E é interessante porque esse texto fala sobre uma mulher que vivia em crise. E essa mulher, ela não era uma mulher estranha para Eliseu, ou distante de Eliseu, porque ela era casada com um dos homens que fazia parte da comunidade dos profetas. O texto começa dizendo, certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas. O marido dessa mulher, ele participava da vida, da rotina de Elias, da rotina de Eliseu. Ele era um servo, ele era alguém que servia a Deus na casa dos profetas. Ele estudava ali, ele se dedicava às leis, ele se dedicava ao conhecimento de quem é Deus. Ele via constantemente os milagres de Deus ali. Ele andava junto com Elias. Mas na vida desse homem, há também dificuldades. E o texto diz que esse homem morre, e quando ele morre, alguns credores vêm para cobrar a sua esposa, porque há dívidas, e essas dívidas não estão sendo mais pagas. E aí pega no coração da mãe, por quê? Porque eles vão cobrar essa dívida dizendo, se você não nos pagar, levaremos os 2 filhos que você tem, e eles vão ser os nossos escravos. Pensa nessa situação. Que coisa dura, que coisa difícil para essa mãe ter que lidar com essa condição. Então ela vai até Eliseu procurar uma ajuda, vai até Eliseu procurar uma alternativa, vai até Eliseu procurar uma porta para que se abra. E é interessante porque a gente percebe através dessa mulher, a gente percebe através de Jó, a gente percebe através de Noemi. Noemi que perdeu o marido e os filhos ficando sozinha em uma terra estrangeira. Noemi que enfrentou a crise da viuvez, mas Noemi que foi cuidada por Deus, e Deus proveu na vida dela através de Ruth, e mais tarde através de Boaz. Gente que passa dificuldade mesmo tendo uma vida de fé. E na Bíblia tem um negócio que é importante que você perceba, porque hoje, se você olhar para a nossa sociedade, há uma preocupação, e há uma resposta a essa preocupação em relação às viúvas, por exemplo. Então, você tem viúvas, que quando o marido morre, elas recebem a pensão do marido, mesmo que elas não tenham trabalhado, mas o marido trabalhou, o marido morreu, e aí ela fica com a pensão. Mas é interessante porque lá no passado, essa é uma preocupação mais atual.
mais contemporânea, porque no passado não havia isso. No Antigo Testamento, por exemplo, se o marido morresse, a viúva ficava numa condição muito difícil, porque ela não teria sustento. Porque o sustento vinha da mão do homem. Então ela teria que esperar os seus filhos crescerem para que os seus filhos pudessem providenciar o sustento. Mas os seus filhos eram muito crianças e havia dívidas. Então quando a gente lê sobre a lei do Antigo Testamento, a gente vai ver que a situação das viúvas era muito precária. Elas não tinham marido, elas não tinham muitas vezes alternativa para sustentar-se. E aí eu queria ler com você, abra a sua Bíblia, lá em Deuteronômio 10, 18. Vamos ler alguns textos de Deuteronômio para você ver a preocupação do Antigo Testamento com as viúvas. Ronaldo já colocou aqui, você que tiver uma caneta, quiser anotar, né, você que gosta de anotar na sua Bíblia, você pode anotar Deuteronômio capítulo 10, verso 18, que diz assim: ele defende, falando de Deus, defende o direito do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Ou seja, em Deuteronômio, a palavra diz que Deus, ele se preocupa, ele tem uma preocupação com o órfão e com a viúva. Mas há uma orientação ainda maior para o povo de Israel em relação a esse povo. Então, quando você vê Deuteronômio capítulo 24, versos 17 ao 21, olha que interessante esse texto, sobre o que Deus fala para fazer em benefício dessas pessoas. Deuteronômio capítulo 24, dos versos 17 ao 21. Diz assim: não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma. Próximo. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os redimiu. Por essa razão, ordeno que façam tudo. Ali é tudo, né? Quando vocês... tudo. Não, tudo isso. Tem um isso aqui embaixo, eu não tinha visto. Achei que continuava lá na próxima. Quando vocês estiverem fazendo... Olha que orientação maravilhosa. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Não voltem. Deixem-no para quem? Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Assim o Senhor, o seu Deus, os abençoará em todo o trabalho das suas mãos. Aí ele vai dizer: quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher as que ficaram nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Essa é a preocupação de Deus. Por quê? Porque eu quero que todos sejam alimentados. O órfão, porque ele vai ter dificuldades, ele não tem o pai que supre. Ele não tem, muitas vezes, até a mãe que vem a suprir. Você não tem a questão do estrangeiro. Por que o estrangeiro? Porque o que Deus está falando para o povo, vocês já foram estrangeiros e vocês sabem a dificuldade que é. Então, abençoem os estrangeiros. Estão numa terra estranha, não conhecem ninguém, não conseguem trabalho fácil, abençoem os estrangeiros. E em último ele vai falar assim: e cuidem das viúvas. Quando você olha para o Novo Testamento, você vai ver também essa preocupação, né, no Novo Testamento, sobre esse cuidado com as viúvas. E essa é uma instrução que você vai ver em Tiago. Põe para mim, por favor, Ronaldo. Tiago capítulo 1, verso 27. Se você quiser abrir sua Bíblia, Tiago capítulo 1, verso 27. Um texto claro sobre esse cuidado bíblico. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Quando você lê 1 Timóteo, abre lá, por favor. 1 Timóteo, eu não vou ler Timóteo que é mais comprido, mas 1 Timóteo capítulo 5, verso 16, do 3 ao 16, o apóstolo Paulo ele vai falar também, instruir a igreja a apoiar as viúvas que estiverem realmente desamparadas.
E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente vai encontrar uma viúva completamente desamparada, prestes a perder os seus 2 filhos. E a pergunta que eu faço, diante dessa realidade, é o que fazer quando nos encontramos nessas crises da vida? O que fazer quando nós não temos mais como sanar a nossa dívida? O que fazer quando nós estamos numa condição muito difícil e não temos como arcar com os nossos compromissos? O que fazer quando a crise bate à nossa porta e nós temos que encará-la a partir do olhar da fé e a partir da responsabilidade de nós cristãos? Porque o cristão tem que dar satisfação sobre as crises que vive. Quando nós olhamos para essa história, isso nos desafia. Aliás, é o pastor Hernandes Dias Lopes que ele diz: a crise é uma escola divina, onde aprendemos que Deus é maior do que as nossas limitações. A crise é uma escola divina, onde aprendemos que Deus é maior do que as nossas limitações. Ou seja, nós não precisamos temer as crises, mas nós precisamos nos preparar para enfrentar cada uma delas com fé e confiança. Esse é o desafio da palavra de Deus. E eu quero trabalhar com você algumas lições a partir desse texto. E a primeira lição que nós aprendemos com essa história é que em tempos de crise, Deus usa o que você tem à disposição. No tempo de crise, Deus usa o que você tem à disposição. Eliseu, ele pergunta à viúva o que ela tem em casa. Porque a situação é justamente essa. Eu preciso entender o que eu tenho nas mãos. Não dá para trabalhar com o que eu não tenho. Porque um dos problemas do ser humano é que no dia da aflição, no dia da crise, a gente prefere trabalhar com o que a gente não tem. Como? Se eu tivesse... Rapaz, se eu ganhasse na loteria agora, hein? Se eu ganhasse aquele dinheiro no jogo do Tigrinho. Não é verdade? Tem um monte de gente perdendo dinheiro no jogo do Tigrinho. Está apostando lá. No jogo do Tigrinho, está perdendo dinheiro. E a pessoa fica com aquela sensação, que essa sensação é do vício, tá? É aquela sensação viciante. Porque dá um prazer ganhar e perder. E a pessoa fica com aquela, não, a próxima eu vou ganhar. Aí ela perde de novo. Fala assim, então eu vou apostar mais alto porque eu tenho que ganhar mais dinheiro. E aí coloca mais dinheiro, perde todo esse mais dinheiro. E isso não tem fim, porque quanto mais dinheiro coloca, mais perde. E você está trabalhando com alguma coisa que você não tem. Essa é a expectativa de que se eu colocar mais dinheiro e apostar mais dinheiro, eu vou receber mais dinheiro. E de repente você se vê numa situação onde você já perdeu muito dinheiro e esse dinheiro não volta. Há um tempo atrás eu pastoreava uma igreja que nós tivemos um problema. Porque uma das irmãs dessa igreja era casada com um rapaz, que ele apostou casa, mas aí não era tigrinho, era bingo. Ele apostou casa, ele apostou carro, ele apostou os bens, ele apostou os imóveis. E ele era bem de vida. E ele perdeu tudo. Nessa sensação de que na próxima eu ganho e eu recupero o que eu perdi hoje, ele perdeu tudo, tudo. E para não falar tudo, ele só não perdeu a casa porque a casa está no nome da esposa. E um dia eles tiveram um problema sério porque ele queria que ela assinasse um documento para que ele pagasse uma dívida com a casa. E ela se negou a pagar. Ela falou, a casa é minha e essa casa você não tira de mim. Você já tirou muita coisa. E esse casamento, no fim, acabou. Não teve base de sustentação. Por quê? Porque a gente conta muitas vezes com aquilo que a gente não tem. Ah, se eu ganhar... Não, fica tranquilo, a vida está difícil hoje, mas eu vou jogar na loteria, e se eu ganhar na loteria, aí eu pago todas as minhas dívidas. Tipo assim, como se fosse tão fácil assim ganhar uma loteria. E perceba que a nossa fantasia é um negócio muito forte. Porque assim, ó, todo mês, acho que todo mês tem loteria, é mês, é toda semana. Agora, aqui você vai vendo quem joga. Estou brincando. Nunca mais vai falar nada, né? É nada, por semana. A pessoa vai jogando,
Aliás, assim, a pessoa nem joga tanto. Mas quando chega no final do ano, na loteria da virada, aí todo mundo joga. Porque assim, vai que, tipo assim, não sei, quanto que dá a loteria? Deixa eu perguntar, né? O pessoal não vai responder agora, não vai. Mas quanto que dá mais ou menos a loteria hoje? Quanto que dá a loteria mais ou menos? 50 milhões. A loteria, ela acumulada vai dar 50 milhões. Ninguém joga para ganhar 50 milhões. Porque eu não quero 50 milhões, eu quero 300 milhões. Eu quero a mega da virada. Você vê como isso está no nosso imaginário? Porque a gente imagina que se a gente ganhar aquele dinheiro vai resolver o nosso problema. É essa sensação de que eu preciso contar com aquilo que eu não tenho. Eu preciso contar com a sua ajuda financeira porque eu não tenho dinheiro. Eu preciso do seu. Eu preciso da sua condição, porque se eu tivesse a sua condição, eu teria uma vida melhor. Isso começa a trazer e a gerar em nós, inclusive, o sentimento da inveja. Se eu tivesse a sua vida, talvez a minha vida fosse melhor. Se eu tivesse a sua condição, talvez eu estivesse melhor na vida. Se eu tivesse o seu momento, se eu tivesse a sua família, se eu tivesse o seu carro, se eu tivesse a sua casa, se eu tivesse o seu trabalho, mas você não tem. E quando essa mulher chega diante do profeta e ela vai dizer, olha, eu estou passando uma dificuldade, vão levar os meus filhos. O profeta pergunta para ela, o que você tem em casa? Porque o milagre de Deus começa na sua vida com o que você tem, não com o que você não tem. Ah, mas o que eu tenho é tão pouco. Eu costumo dizer isso, eu estava falando no culto da manhã, falei na quarta-feira retrasada, eu preguei sobre a multiplicação dos pães e peixes. E o texto da multiplicação dos pães e peixes é muito interessante lá em João, porque lá no livro de João, quem provoca os discípulos em relação a alimentar a multidão é o próprio Jesus. Jesus olha para os discípulos e fala assim, como que a gente vai alimentar essa multidão agora? Não há nem lugar para a gente comprar. Aí, Felipe olha para Jesus, o discípulo, e fala assim, olha, se nós tivéssemos 200 denários, não daria para comprar nem para o pessoal comer um pedacinho de pão, não daria um pedacinho de pão para cada um. Se a gente tivesse 200 denários, mas a gente não tem. Aí vem o André, e ele aparece lá, com 5 pães e 2 peixes. Fala assim, achei. Vamos comer nós aqui. Né? A gente pega um pedacinho nós aqui, pessoal, que se vire. Não é isso, o texto não fala sobre isso. Mas ele aparece com 5 pães e 2 peixes. E quando ele aparece com 5 pães e 2 peixes, Jesus olha para eles e fala assim, vamos fazer o seguinte, organiza a multidão, senta todo mundo, que a gente vai alimentar essa multidão com esses 5 pães e 2 peixes. Eu acho que os discípulos olham e falam assim, não, é muito pouco. É muito pouco. Por mais que Deus faça um milagre, é muito pouco para esse milagre. Porque assim, se for fazer um milagre, que faça com 500 pães e pelo menos 100 peixes. Se vai alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, de 3.000 pessoas, que pelo menos seja com 500 pães. Mas agora, fazer um milagre com 5, parece ser mais difícil. Mas a verdade é que para Deus milagre é milagre, o seu poder é infinito, Ele pode fazer o que Ele quiser porque Ele é Deus. E quando Ele pega os 5 pães e 2 peixes, não interessa quanto pão e quanto peixe tem, interessa é o tamanho do poder de Deus, não a quantidade que a gente tem em mãos. E Ele fala, o que você tem em mãos? Ela fala assim, só tem uma botija de azeite. Então, Eliseu deixa claro, é com o pouco que você tem que o milagre vai acontecer. Amém, igreja? É com o pouco que você tem. É com o pouco que você tem. Eu tenho tão pouco, talvez Deus esteja mandando você desfazer de alguma coisa. Desfaz em nome de Jesus. Vai viver uma vida em paz. A gente fica abraçado com coisas que não tem mais cabimento na nossa vida. Desfaz de algumas coisas, vende algumas coisas e algumas coisas coloca à disposição para Ele multiplicar, porque aquelas coisas são essenciais. A gente precisa fazer isso, a gente precisa se desprender e contar com o poder de Deus. Às vezes a gente não experimenta coisas melhores porque a gente está abraçado com coisa velha, com coisa que não serve mais. Você já viu mudança de homem? Você já fez mudança com seu marido? A hora que você vai abrir, eu me lembro uma vez a gente fazendo uma mudança, minha mãe,
ela pegou uma caixa, ela falou assim, eu estou jogando tudo fora, mas não conta para o seu pai que eu estou jogando tudo isso fora. Eu falei, mas ele não vai sentir falta? Ela falou assim, jamais. Eu já joguei tanta coisa fora em cada mudança, ele nem vê. Porque é coisa que ele nunca mais vai usar na vida. Meu pai, ele tinha um vidrinho com um parafuso enferrujado. Ele tinha vários, e cada vidrinho com parafuso enferrujado tinha um tanto de querosene. Eles ficavam ali banhados no querosene. Eu não sei o que era aquilo. Eu não sei se era uma mandinga. Não, não era. Meu pai era crente, um homem sério. Mas eu falava para ele que aquilo era uma criação de tétano, né? Ele estava criando tétano ali. Né? Não sei para quê. Descobri uma cura, não sei. Mas ele criava tétano ali em casa. E minha mãe um dia resolveu, porque assim, ninguém nunca pegou aquele parafuso para parafusar nada. Ninguém nunca usou aquilo lá. Eu nunca vi ele colocar aquele parafuso em lugar nenhum. Às vezes a gente guarda umas coisas que não tem que estar lá. A gente precisa desfazer de algumas coisas na vida. E a gente precisa colocar outras à disposição de Deus. Foi João Calvino quem disse, comentando sobre a suficiência de Deus, que Deus provê não pelo que temos, mas pelo que Ele é capaz de multiplicar. Não é sobre o que nós temos, mas é por causa do seu poder. Em segundo lugar, em tempos de crise, a obediência é o caminho para a provisão. Porque Eliseu, então, vai dar uma ordem para essa mulher. Ele vai dar uma orientação clara. Ele vai falar assim, ó, vai até os seus vizinhos e peça muitos vasos emprestados. Todos os que você conseguir. Gente, eu tenho um tiquinho de azeite para pegar um monte de vaso. Aí na nossa cabeça a gente fala assim, não vai encher um. Não tem nem um potinho cheio, só tem um pouquinho. Mas Eliseu deu a ordem. Vá pedir vasos emprestados. E mesmo sem entender o porquê, ela obedeceu fielmente. Ela foi. Ela pediu. Os filhos iam de casa em casa pedindo vasos emprestados. E é interessante porque a provisão de Deus se manifesta de acordo com a obediência. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos obedecer a Deus e ensinar os nossos filhos a obedecermos a Deus. Obedecer. O salmista diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que fica sacrificando. Deus olha e fala assim, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Eu não me agrado com sacrifício nenhum. Ah, não, mas eu subo a escadaria de joelhos se for preciso. Não é preciso, eu quero obediência. Não surpreende a Deus. Deus não fica ali maravilhado com alguém subindo uma escada de joelhos. Ah, não, fulano foi a pé descalço daqui até a Bahia. Você nunca foi, né, Olha? Descalço não. De tênis, de chinelo. Então assim, Deus não fica vislumbrado. Por quê? Porque Ele não quer isso. Alguém já fez um sacrifício. Jesus Cristo é o sacrifício de Deus. Se Ele foi o sacrifício, não precisa de outro. Esse negócio que a gente precisa se sacrificar, não. Deus já deu o sacrifício, o seu próprio Filho se sacrificou por nós. Não precisa de outro sacrifício. A gente não precisa fazer nada senão obedecer àquele que é Senhor de todas as coisas. A gente não precisa de nada senão olhar para Jesus Cristo e obedecer à sua vontade. A gente não precisa de outra coisa. A gente precisa ensinar os nossos filhos a obedecerem a Deus, obedecerem à voz de Deus, mas para isso a gente precisa primeiro ensiná-los a ouvir a voz de Deus. A gente precisa, de repente, reaprender a ouvir a voz de Deus. Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Numa direção clara para a sua vida. Há quanto tempo você não tem uma clareza do que Deus quer para você? Há quanto tempo Deus tem falado e você não tem mais a capacidade de ouvi-lo? Porque tem gente que fala assim, Deus não fala mais comigo. Assim, Deus fala. Ele não fala o tempo todo também. Deus, Ele move no coração, através do Espírito Santo, que é o Deus que habita em nós. Sim, eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ter momentos com Ele.
Eu preciso buscar bons conselhos de homens de Deus, de pessoas de Deus, mulheres de Deus. Mas, por um outro lado, eu preciso criar ambiente. Deus não fala comigo. Será que não sou eu que perdi a capacidade de ouvir a voz de Deus? Será que não é uma vida completamente longe dele que me impede hoje de ouvir a voz de Deus? Porque essa mulher vai direto no profeta, e quando o profeta ele dá a ordem para ela, ela vai cumprir na hora. Na hora, não tem conversa, não tem pergunta, não tem dúvida, ela vai e faz. Ela não fica perguntando, mas como é que vai ser esse milagre? Conta para mim para ver se eu pego ou não. Fala aí, como é que vai ser? Como é que funciona isso aí? Você pega um monte de botija, o que eu faço com essas botijas depois? Eu devolvo para o pessoal, o que eu faço? Não foi isso. A questão dela é, Deus mandou, eu vou fazer. Deus mandou, eu vou obedecer. Deus mandou, eu quero cumprir. Foi Bonhoeffer que escreveu, a fé verdadeira sempre se expressa em obediência, mesmo que não compreendamos completamente o caminho à nossa frente. Fé é caminhar no meio do escuro. Fé é dar passo sabendo que Deus orientou e Ele vai dar o chão para você pisar. Não, mas eu não vi o chão, não interessa, Ele vai dar o chão. E terceiro e último ponto, lição. Em tempos de crise, a fé deve ser exercida plenamente. Em tempos de crise, a fé deve ser exercida plenamente. Presta atenção. Porque assim, a viúva precisou crer que o azeite continuaria fluindo enquanto houvesse os vasos. O que eu gosto de pensar sobre esse milagre é que ele acontece até a última gota do último vaso. Enquanto tem vaso, tem milagre. Enquanto tem possibilidade, tem azeite. E o azeite vai sendo derramado cada vaso. E aí é interessante, quando ela termina ali, um vaso, ela não vê outro, ela fala para os meninos, tem mais algum vaso? Eles falam assim, acabaram, todo mundo já emprestou todo o vaso que era possível, não tem mais vaso para colocar. Aí, cai a última gota, acabou. Porque Deus deu tudo aquilo que aquela mulher precisava. E aquela mulher teve que crer até o último vaso. Até o último vaso. Quando a Bíblia fala da multiplicação, da pesca maravilhosa, dos peixes, das redes que se rompem, é muito interessante, porque quando Jesus fala para os discípulos, voltem ao mar e lancem novamente, os discípulos não se preparam, eles vão falar assim, porque o Senhor está mandando, a gente vai. Pedro diz isso para Jesus. E quando eles chegam no meio do mar, eles jogam a rede, e a Bíblia diz que é tanto peixe que o barco não aguenta, a rede não aguenta. E aí eles começam a chamar desesperados os outros barcos, porque eles não estavam preparados para o milagre. Às vezes Deus ele quer fazer um milagre na nossa vida, mas a gente não se prepara para ele. A gente reclama. A gente olha e fala assim, Senhor, é tão pouquinho. Como é que eu vou crer se eu tenho tão pouquinho? Aqui, eu tenho uma dívida tão grande, mas o dinheiro que vai entrar é tão pequeno, não vai nem cobrir parte da dívida. Mas aí talvez seja o começo de alguma outra coisa. A gente tem que aprender a começar pequeno, a gente tem que aprender a dar os pequenos passos com paciência para chegar onde Deus quer nos colocar. Eu achei muito interessante, citei de manhã a história, eu estava lendo esses tempos atrás a história do dono da Cacau Show. Você deve ter já visto a história dele. Esse homem começou vendendo trufa de porta em porta. Ele começou fazendo trufa e vendendo de porta em porta. Ele não começou com uma loja pronta num shopping. Ele começou vendendo trufa de porta em porta. E aí começou a aumentar a produção, começa a comprar maquinário, e as coisas começam a acontecer a passos lentos, como é o começo de tudo. Até que esse homem chega onde chega. Se você entrar hoje na cidade de São Paulo, a primeira coisa que você vai se deparar é com a Cacau Show lá direito. E é um negócio maravilhoso, bonito demais. E se você entra, é mais bonito ainda, e é gostoso. Né? Agora diz que abriu um hotel em Campos do Jordão da Cacau Show. Olha que maravilha.
Cama de chocolate? Não, não tem cama. Assim, essas coisas que a gente fala, é começando. É fazendo no pequeno, é vendendo uma trufinha, vendendo outra trufinha, é guardando dinheiro, é economizando, é comprando o chocolate, é comprando as coisas, fazendo mais, e é vendendo, e é fazendo mais, como todo comércio acontece. Ninguém começa grande. Ninguém começa lá no topo. Todo mundo tem que ter um início, e o início é difícil para qualquer um. E assim o milagre também tem o seu início. E quando a gente precisa de um milagre, quando a gente tem pouco, conte com o milagre de Deus. E às vezes, ao invés de reclamar pelo pouco que você tem, é melhor agradecer pelo pouco que você tem, porque quando você agradece, você sabe que você já tem consciência de que o milagre está por vir. Imagina essa mulher dizendo assim, não, mas é só um azeite, eu tenho só um golinho de azeite. E ele fala, não, pega o azeite, não, mas é só um golinho, não dá para fazer nada. Não, mas pega ele, pega as botinas. Não, mas é difícil, porque tem muito pouco. Mas sabe gente que reclama de tudo? Gente que reclama de tudo não experimenta milagre, porque ela é pessimista. Gente que reclama de tudo vê sempre aquilo que a gente fala do copo meio vazio. É pessimista em todo o tempo. Você conhece gente pessimista? Gente pessimista é difícil. Você vai no trabalho e fala, vamos lá, todo mundo fazer. Ah, não vai dar certo. Já tentamos fazer uma vez, hein? Deu tudo errado. Inclusive quem organizou passou mal e morreu depois. É trágico às vezes, né? Tem gente que, nada que você fala vai para frente. A pessoa não tempera a ideia, ela não ajuda, ela não comunica com você. Pelo contrário, ela vai tirando as sementes que você joga na terra. E eu quero lembrar você, em nome de Jesus, exerça uma fé plena. Quando você tem os 5 pães e 2 peixes, a hora que você chegar em casa, pega os seus pães, seus peixes, pega o seu dinheirinho, pega ali sua conta está no vermelho, abre lá o celular no vermelho e fala, Senhor, obrigado. Eu quero agradecer, Pai, está no vermelho, mas está nas tuas mãos. Eu não tenho nem pouco, eu tenho negativo aqui, mas está nas tuas mãos. Eu não tenho nem a condição ideal, mas está nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor vai fazer um milagre aqui, em nome de Jesus. Eu quero agradecer, eu dou graças ao Senhor. Eu dou graças porque o Deus que me trouxe até aqui é o Deus que vai me levar daqui adiante. Comece a ouvir a voz de Deus. Foi Sproul que disse que a fé não é acreditar sem provas, mas confiar em Deus além das circunstâncias visíveis. Não é falar assim, não tenho provas, mas vou acreditar, não. É crer além daquilo que se vê. Creia. Creia em nome de Jesus. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que Eliseu, um homem de Deus, ele foi na casa dessa viúva para lembrar para essa viúva que a fé que estava na vida do marido é a fé que deveria estar agora na sua própria vida. Que o Deus que sustentou a sua casa até então é o mesmo Deus que continua sustentando. E eu quero dizer isso para você em nome de Jesus. O Deus que sustentou você até aqui é o Deus que vai sustentar você daqui adiante. O Deus que supriu você até aqui é o Deus que continuará suprindo a sua vida, porque Ele é fiel, não porque a gente merece. É por causa da sua fidelidade, é por causa do seu grande poder. Portanto, vamos crer, vamos agir, vamos confiar, vamos fazer. Não vamos ser daqueles que esperam as coisas acontecer, mas que a gente seja daqueles que se levantam e começam a colocar as botijas para dentro da casa, começam a pedir emprestado, empresta a botija aqui porque Deus vai fazer um milagre, pode emprestar aqui, que Deus vai realizar uma coisa maravilhosa. Que sejamos desses, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar. E eu quero orar por você hoje, que precisa apresentar o seu pouco a Deus.